a smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. I'm safe and Bom, sound. primeiro desculpa, bem-vindos a todos. Bem-vindos. Alguns acho que me conhecem, o Gamelão. A gente aqui está entrando na Terra Dânamo. Eu quebrei um pouquinho do protocolo, porque normalmente a gente começa na semente para ir seguindo a ordem cronológica. Mas como a gente está exatamente no início da safra, e esse é o primeiro campo, esse campo está distante, um pouco distante da sede, não faz sentido eu ir lá na sede, voltar tudo, vocês estão vendo as condições por causa da chuva, para depois voltar lá. Então eu estou invertendo um pouquinho, mas chegando lá eu explico, a gente vai nos outros processos. Então nós estamos hoje, essa fazenda, esse terreno faz parte da fazenda, vocês vão ver que alguns terrenos não são contínuos, porque foram sendo adquiridos. E a gente tem aqui aproximadamente 1.050 hectares. Nessa fazenda só se produz a capa Santo Antônio. Então essa plantinha que vocês estão vendo no chão aqui é da capa Santo Antônio. Começou a se implantar exatamente a semana passada e a gente está começando a entrar, espero Deus, no final do período chuvoso. Então meados de setembro já a chuva já alivia e aí daí para frente, outubro é seco, que é o que a gente precisa, tá? Então a gente produz nas fazendas da Dânamo, tem uma outra fazenda, não vai dar tempo da gente ir lá porque vocês precisariam de um dia inteiro, então um dia e meio, que é onde a gente produz a capa Mata Fina. Então a gente produz duas variedades de capa dentro de casa, a capa Santo Antônio e a capa Mata Fina. A capa Santo Antônio, que pese se na chuva, ela vai até março, que a gente atravessa o verão, que é o período seco. E a capa Mata Fina já já terminou, que foi o período chuvoso, que começa maio, vai até final de julho. Então já foi feita na outra. E são fazendas separadas para que não haja polinização cruzada das espécies. Certo? O que é esse processo aqui? Primeiro a gente vai passar lá na produção de sementeira, então vocês vão conhecer lá. A gente não planta a semente direto no solo, a gente produz as mudas lá, como vocês vão ver lá na frente, e trazemos as mudas para o campo. Antes das mudas virem para o campo, a capa Santo Antônio ela precisa do sombreamento, vocês estão vendo aqui, a gente chama isso de sombrito. A instalação de irrigação, a irrigação por gotejamento, obviamente ela não está funcionando agora porque está chovendo, então não precisa de água. Mas na medida que o tempo for ficando mais seco, ela vai gotejando. Você consegue ver essas mangueiras visíveis ainda, porque ainda a planta está muito pequena, ainda não se fez as leiras, né? Que você cobrir as raízes das plantas com a terra. Isso aqui foi feito essa semana já. Tem uma outra parte, um pouquinho, uma semana anterior, mas é declive, eu não vou arriscar e descer e aí não conseguir subir, porque o terreno está muito escorregadio. Mas é a mesma coisa, por uma semana a mais. Então as mudas são trazidas para aqui, são plantadas com esse espaçamento e, em tese, se tivesse seco, a irrigação estaria funcionando. A gente vem com uma adubação, chama de adubação de laço, 7, 15 dias, e depois é cuidado. Exatamente. Esse. Oi? Os 40 centímetros? São 50 centímetros entre plantas e 1 metro entre leiras. Não, desculpa, 40 centímetros entre plantas e 1 metro entre leiras. Aqui, após 60 dias, a gente já pode começar a fazer a colheita das primeiras folhas. Então a planta de tabaco ela cresce muito rápido. Então se vocês vierem aqui semana que vem, ela já vai estar aqui isso aqui. É muito bom. Se tu pôs uma câmerazinha, tem curiosidade, você vai ver. Diga aí como é que vocês chamam aqui, centro-pé, baixo-pé, né? Aqui no Brasil nós chamamos livre-pé, centro-pé e corona, que é o seco, volado, ligeiro na América Central. Então quando essa planta crescer, ela chega a atingir 2,80 metros, a Santo Antônio. A Mata Fina chega a mais ou menos 1,90 m, não chega a 2 metros, ela é uma planta menor e mais rústica. Essa é uma planta maior, mas mais delicada, com folhas bem delicadas. E é para onde vai a capa do charuto Santo Antônio. Aproximadamente 60 dias a gente começa a colher as folhas. Começamos agora, vocês não vão conseguir ver a colheita, mas se colhe duas plantas por pouco. Então na origem você já está colhendo? Na origem aí está com toda a operação. É muito rápido. A gente se vocês olharem para lá,
Vocês estão vendo aquela parte sobre onde vocês verem esse suplite, lá na frente, ali também a área nossa já está começando a plantar hoje. Porque não se planta tudo de uma vez, se planta sequencialmente para respeitar a capacidade dos galpões de secagem. Então a linha de produção. Tem um momento que eu já terminei de colher, mas eu ainda estou plantando em outra área. Para que exista um fluxo que eu consiga absorver nos galpões de secagem e de fermentação que nós vamos lá. Então, às vezes as pessoas perguntam, você planta tudo de uma vez e colhe. Não, aí eu não teria como secar, não teria como fermentar. Por isso que vai agora, dessa semana, até o final de março. A operação se repetindo. Muito bem. Com 60 dias, aproximadamente, todos os prazos que eu der para vocês são aproximados. Depende. O agrônomo no olho, ele sabe se que ele chama a maturação da folha, se está no ponto ou não. Mas aproximadamente com 60 dias, 55 a 60 dias se colhe a primeira folha. São 2 folhas por vez, sempre de baixo para cima, livre pé, centro-pé e corona. Talvez todos vocês saibam qual a diferença dos livre-pés, porque eu tenho que ajustar para... Você tem que ter especialistas aqui, mas tem gente que pode ser que não seja especialista. Pode falar. Então, livre-pé, as folhas são mais delicadas, são mais suaves, são até maiores. As do centro-pé, elas têm um equilíbrio de sabor e fortaleza, e as do topo, as corona, elas são as mais fortes. Então ela é preciso se colher separado, secar, elas percorrem todo o caminho separadas umas das outras, porque na frente é importante saber quem é quem para se fazer o blend. Se eu quero mais fortaleza, se eu quero menos fortaleza, mesmo no caso das capas. Aqui a gente está falando de capas, certo? Tudo que eu mostrar hoje até para vocês essa capa. Ô Geraldo, as de livre pé, elas sofrem um pouco a interação com o terreno, assim, quando chove, por exemplo, acho que bate na planta. Mas você ainda consegue usar ela como capa? As que estão, normalmente as primeiras folhas são descartadas, as de baixo, as bem coladas no chão. Elas normalmente amadurecem muito rápido por causa da umidade, ficam amareladas e tem danos mecânicos que a gente... A capa não pode ter dano mecânico. Entendi. O que é dano mecânico? Um furo, você tem uma folha de cabo, um rasgo, o que for. Por isso que é tudo manual. Então, a gente está fazendo vários testes de mecanização, mas até agora não conseguiu, porque se você dane a folha da capa inteira, imagine ela inteira, eu posso mostrar depois, se ela tiver um furo de um lado, eu aproveito o outro lado. Mas se eu tiver um furo de um lado e outro, ela já foi. Você perdeu o dinheiro, você acabou. Então, a capa, por isso, é uma coisa, a apresentação... É a parte mais sensível, né? Mais sensível. Lá no fundo, o que eles estão fazendo, passando... Ali é o antifúngico. Sempre que a gente planta, menos uma semana, você coloca um antifúngico por causa da umidade. Já é um fungo chamado Cercospora e a outra é alternária. Se você não colocar o antifúngico, isso já. Ô Geraldo, depois que colhe, a terra descansa, vocês plantam alguma outra coisa para... Só capim braquiária. Porque, boa pergunta, porque eu não expliquei isso. Nós temos 1000 hectares, mas nós não plantamos 1000 hectares toda safra. Por 2 motivos. Primeiro, não são 1000 hectares plantados. Tem 2 represas, tem uns tanques de irrigação que vocês vão conhecer, tem 102 galpões de secagem, tem a sede da fábrica, a sede da empresa, tem área de reflorestamento. Tirando isso, sobram aproximadamente 700 hectares. Desses 700 hectares nós plantamos em torno de 250 por ano. Porque para cada 3 anos que a gente planta numa mesma área, a gente deixa descansar no mínimo 2 anos. A gente faz análise de solo para não esgotar o solo. Então eu preciso de uma área 3 vezes maior do que eu planto, para que eu não esgote o solo. Já faz a rotativa. Quando a área descansa, a gente já testou várias leguminosas, mas a gente tem a única que não alterou o sabor do tabaco foi a braquiária, que é esse capim que vocês estão vendo aí, que é o capim nativo. Então você para de plantar aqui, você colhe, ele vem naturalmente, a gente semeia mais. E como manejo não é um negócio da empresa, mas é uma ferramenta de manejo, a gente coloca gado. Então tem 700 cabeças de Nelore para poder controlar o crescimento do braquiária, fazer adubação orgânica. E como tem que planejar, a gente compra mago e vende. Vamos fazer um churrasquinho. Vamos fazer um churrasco aí, ó. Final do ano tem sempre um churrasquinho. Deles da vida por nós. Mais natural. Eu devolvo o gado pro solo depois. A única coisa aqui, assim, muita gente pergunta, tem gente que vem aqui, é biólogo, agrônomo, mas o gado compacta o solo, é verdade. Mas a gente, antes
Hoje está iniciando a safra, mas há 2 meses nós começamos a preparação de solo com gradagem e aragem, para descompactar, revirar e regular pH. Eu preciso regular, que a gente faz, chama de processo de calagem, que é a regulação do pH do solo. O pH fica em torno de quanto? Ideal. Ele precisa ser um pouco básico, não pode ser ácido. Ou desculpa, um pouco ácido, não pode ser básico. E aí depois da calagem, a gente aplica também o cálcio. O cálcio é um transportador de nutriente, ele não é um nutriente sim. Aqui foi então, desculpa, às vezes eu tenho a tendência para falar mais técnico, mas pode falar. Pode falar. O cálcio, para a gente, para o ser humano, para a formação óssea, né, para as plantas, ele é um transportador. Quando você coloca cálcio, a absorção dos outros nutrientes fica muito mais fácil. Isso é tudo feito da entrada lá do. Depois eu vou mostrar o nosso centro de pesquisa. Quer dizer, eu não posso mostrar de longe, porque eu tenho um contrato de confidencialidade e aí se eu for lá com vocês, eu vou ter que atualizar meu LinkedIn. Né? Eu não estou mais em idade para isso. Bom, eu estava aqui, então a gente colhe 2 folhas por vez. Sempre de baixo para cima, ou seja, livre pé, corona, livre pé, centro-pé e corona, e essas folhas viajam separadas até o produto final 2 anos depois. Dentro do centro-pé, livre pé e corona, tem outras subdivisões que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas tem algumas 4 ou 5 subdivisões que a gente faz. Vocês já ouviram falar na folhinha que chamam médio tempo de Cuba. Médio tempo nada mais é que o broto da corona. Que é a corona nascendo desse tamanho e ela tem uma concentração estúpida de morte pra caramba. Que eles chamam de médio tempo, a gente não usa. Não. É isso, então 60 dias a colheita é feita de um piso foliar para o outro, são aproximadamente entre 7 e 8 dias, também vai no olho, dependendo do tempo, e aí a gente vai colhendo. Chega um momento que você tem, em dezembro nós teremos 1.200 pessoas trabalhando nos campos para fazer toda a operação. Então vai ter gente produzindo muda, semeando, cuidando de irrigação, outros já estão colhendo, outros trabalhando no galpão de secagem, outros na fermentação. Aí vocês avaliam a importância disso para essa região aqui. E são as mesmas pessoas. Alimentação de família, tudo. São as mesmas pessoas, essas pessoas que a gente chama aqui internamente safristas, porque assim, na Baixa Estação não posso ter 1.200 pessoas de braço cruzado, então existe uma coisa, mas é todo mundo CLT. Então tem um acordo sindical, que eles sabem, já há anos já vem, eles já sabem quando eles vão entrando aos poucos, à medida que a atividade vai subindo, depois vão saindo aos poucos, à medida que a atividade vai descendo. Né? Na total Baixa Estação, quando você não tem campos, a gente tem aproximadamente 250 pessoas fixas. Depois você vai crescendo, chega a 1.200 e pouco, depois vai descendo de novo até 250. Mais alguma dúvida? Aqui eu estou no passo adiante. Essas mangueiras são interligadas, as mangueiras de irrigação, a tubulações, vocês estão vendo aquele tubo de PVC, que são interligadas a tubulações subterrâneas. Existe instalação subterrânea, quase 700 hectares. E aí vocês vão ver como funciona a irrigação, que é essa parte altamente tecnológica, toda comandada por sinal de rádio. E a quantidade de água para cada planta, tem um agrônomo que a gente tem uma estaçãozinha meteorológica, mas hoje em dia já tem podcast também na internet. Então, com a previsibilidade do índice pluviométrico e com base no estágio de crescimento da planta, ele manda a quantidade correta para cada campo de água gotejando. Então são as combinações que ele... Tecnologia importante. Sim. Mas a tecnologia é tudo. Né? Desde que você use ela para o bem, né? Claro. Então é isso, gente. Aqui, esse foi o primeiro campo que vocês vieram. Se vocês tivessem vindo na semana passada, Tava vazio. Estava começando, vocês poderiam ver eles começando a colocar lá embaixo. Mas chovendo muito, melhor não descer não, porque o rapaz da van pode reclamar. Meu Jeep ali, não parece, mas é Demorex. Mas ele vai. Mas tudo o hábito de vocês. Mesmo assim, às vezes eu fico parado, eu já falei com o trator. Eu vi o trator ali na entrada, já falei, estamos preparados. Ele já foi rebocado várias vezes. Inclusive com as ranjas. Tem umas ranjas, porque a ranja está na revisão, vai no Corolla mesmo, então a gente se...
O Corolla, esse daqui especialmente já está adaptado geneticamente, ele não gosta de asfalto. Mora em Salvador, quando eu volto para Salvador, ele vai começar a se tremer todo. Se tu olhar bem, é uma Hilux, né? Eu levo lá no Lava Jato em Salvador, mas senhor, você tem certeza que o senhor está com o carro certo? Ele bota pneu off-road.